5 de janeiro de 1998, Joinville, Santa Catarina. Naquele dia, chegaria ao fim a história de um dos criminosos mais violentos do Brasil. Com diversas fantasias, ele foi o verdadeiro terror de São Paulo nos anos 1970. Mascarado, invadia, roubava mansões e ainda, possivelmente, violentava suas vítimas. Também com marcas de homicídio no currículo, o bandido da luz vermelha fez fama e fez tragédia. Confira com a doutora Rosângela Monteiro a biografia de João Acácio Pereira. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se me der, tá tudo certo. E você vem comigo até o final desse especial com a minha queridíssima amiga, doutora Rosângela Monteiro. Que bom. Eu adoro estarmos juntos, é muito bom. Gosto muito, sempre é muito bom, minha produtivo. A gente fazendo esses especiais, eu falei, gente, a gente não falou de casos impactantes, clássicos já, mas que se tornam sempre crimes atuais quando a gente começa a olhar o quanto que essa parte toda da maldade e tudo mais, você pode estar falando de 1800, 2025, 2089, que a maldade, acho que ela só vai ficando tecnologicamente mais atualizada, mas o resto ela vai entrando. Bandido da Luz Vermelha foi um crime que eu lembro de falarem dele, assim, para mim, já criança, porque ele aterrorizou São Paulo. Eu lembro que a área do Morumbi, né? Que era das mansões. As mansões do Morumbi, que eram assaltadas, mas depois você vai descobrindo que ele também era o outro bandido. Depois ele era vários bandidos. Exato. Só que a polícia não sabia que procurava uma única pessoa. Ele tinha uma máscara social. Ele é muito interessante, é uma personalidade a ser olhada quase como uma ficção, de tão requintada que ela é, de sofisticada que ela é. De uma época, de uma outra época, né, em que uma época, vamos dizer assim, mais romântica, não o romântico no sentido, mas era daqueles dos ladrões que ficavam famosos, que tinham um tipo de procedimento, que agiam sempre daquela maneira, o modus operandi, né, a forma dele agir, o que ele fazia, diferente de hoje, né, que a coisa tá, o indivíduo consegue uma arma, uma moto, acabou, não precisa mais nada. E assalta quem está no ponto de ônibus, a senhorinha que foi buscar o pão, não sei aonde, levar aliança. Ele era sofisticado, né? No mundo do crime, vivia, gostava de estar no mundo do crime, era a profissão dele, o crime. Ele escolhe o crime como carreira, né? Ele é o típico indivíduo que escolhe, é aquele que vive, ele gosta dessa adrenalina do que acontece ali nesse tipo de ação, ele tem plena consciência do que pode acontecer com ele, que ele vai responder por isso, que vai ser preso, mas é isso que dá o barato e ele curte e vive em função disso, né? A maneira dele conseguir é uma profissão. Sim. Ele encara a atividade criminosa como profissão. 1942 foi o ano onde nasceu Chico Picadinho e o ano que nasceu o José Acácio Pereira... João Acácio Pereira da Costa, o famoso bandido da Luz Vermelha, ou o mascarado, não sei das quantas, vai contar a história dele toda. Então, em 24 de 6 de 42, em Joinville, Santa Catarina. Aí, como... Ele era alto, né? Era um cara alto, tinha até uma aparência interessante. Eu me lembro que quando ele saiu, porque ele cumpriu, né, todo o tempo dele, eu acho que foi um dos poucos que cumpriu 30 anos, né? 30 anos. Ele estava acabado. Então, deu para ver assim, que você passar 30 anos na cadeia não é fácil. Mas é um indivíduo interessante. E teve uma vida também próxima do Chico Picadinho, na infância, né? Infelizmente. Ele ficou órfão aos 4 anos. Não sei exatamente o que aconteceu aos 4 anos, que ele acabou ficando órfão. Aí ele e o irmão, ele tinha um irmão, passaram a ser criados por um tio. E esse tio os submetia a trabalhos forçados, em troca de comida. Então, eles tinham que trabalhar, né? Então, ambos também eram torturados psicologicamente. É um abuso também. É um abuso, sim. É um abuso total. Né? Não se fala em abuso sexual aqui, mas eles eram torturados, com o tio, torturados depois ele vai sofrer abuso sexual.
Entraram em contato com o tio negou isso, falou, não, aqui não tinha nada disso. Não se sabe. Ele vai falar, né? Eu tô aqui aguardando uma pessoa que abusa de criança. E vai falar, né? Quando Realmente. não, realmente eu abusava. Eu abusava. Eles tinham que trabalhar em troca de comida, tinha 4 anos, mas não tudo é porque bem. ele fez tudo o que ele fez que o tio não possa ter feito tudo o que ele disse que o tio Exatamente. fez. Né? E aí, na pré-adolescência, ele acabou sendo estuprado por meninos mais velhos. Não foi um menino, não. São vários que seriam os rivais dele. Aquela coisa, acho que de briga de vizinhança, esse tipo de coisa. Foi estuprado. Já adolescente, ele saiu disso. Então, não deveria ser realmente um lar muito legal junto com os tios, porque adolescente ele já veio para São Paulo. Né? E por quê? Ele já viajou, acho que tanto para sair dessa família, como para fugir dos furtos que ele começou a praticar lá em Joinville. Então, pré-adolescente, no início da adolescência, ele já começou a fazer pequenos furtos. Aí, para fugir disso, porque era uma cidade, Joinville, uma cidade maravilhosa, linda, mas né, pequena, na época, aí, na década de mais fácil você saber 50, quem está entrando já na malandragem. Exato, na década de 40, 50, ia chegar nele. Ele, adolescente, fugiu para São Paulo. E aí, ele foi se especializando, né, Beto? Muito inteligente, já foi amadurecendo. Né? Ele fixou residência em Santos. Em Santos, olha só que interessante. Em Santos, ele se passava por filho de fazendeiro, com muito dinheiro, tá? Mas da onde vinha esse dinheiro? Dos crimes que ele cometia em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eram os assaltos que ele cometia. E os desmanches de carros que ele vai fazer no Desmanche Rio. de É maravilhoso, carro. porque ele vai criar uma personalidade para uma sociedade onde ele poderia até mesmo construir família, amizades, sim. dentro de uma mentira de histórica. Ele devia rir muito das pessoas. Sim. Né? Isso dá prazer, né? Dá, claro que dá. Né? Você manipular e enganar, e as pessoas todas acreditando, né? E ele falava que era um bom moço, tal, mas ele já tinha um comportamento meio extravagante. Ele gostava de pôr uns ternos coloridos, perucas diferentes, chapéu extravagante. Sempre gostou de chamar a atenção. Só que ele fazia isso em Santos. E o crime ele cometia em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ele chegou a roubar 50 veículos em pouquíssimo tempo. Lá no Rio. É engraçado, porque no Rio era carro. Em São Paulo eram os assaltos. As residências, sim. As mansões. Ele era muito ligado nesse negócio de joia. Por que será que ele determinou? Eu acho que talvez a facilidade ou conhecimento, eu não sei, né? Ou mesmo uma construção aqui eu vou fazer uma personalidade. Também. Aqui eu vou fazer tal coisa. No Rio. Não, mas ele trabalhava 4, 5 vezes por semana, viu? Ele era assíduo no trabalho. Trabalhava, sim. Ele faz todos os dias da semana. E aí, final de semana, ele era o fazendeiro em Santos. Sabe, fora que assim, por que Rio de Janeiro? Né? Porque assim, Rio de Janeiro é longe, ainda mais naquela época e tudo, a Dutra era ainda pior. Ele ia de ônibus, olha só, e voltava com o carro que ele roubava. E mandava para o desmanche. Olha só, ele ia de ônibus e voltava de carro. Você imagina ele fazer isso todos os dias da semana. Estratégia, né? Porque você pega um carro do Rio e desmancha em São Paulo, fica mais complexo a investigação. Década de 60, década de 50. Né? Por exemplo, se ele nasceu em 42, isso é década de 50, 60. E ele conseguia manter essa farsa. Né? Em Santos, que ele era o bom moço, conseguia o dinheiro e ostentava. E aí ele chegava, então em Santos ele pegava o carro, no Rio ele pegava o carro, vinha para São Paulo para o desmanche. Exato. E em São Paulo ele agia de que maneira para ele ser chamado de bandido da luz vermelha? Então, aí tem outra característica. O que ele fazia? Para enganar a polícia, porque o lance dele em São Paulo era assaltar, era roubar, porque ele não estava preocupado se as famílias estavam dentro das residências ou não. Isso não importava para ele. O negócio dele era entrar nessas residências e ali tirar os bens de valor. Dinheiro, o que ele encontrasse. Objetos de decoração, joia, esse era o lance. E ele sempre agia de madrugada. Isso é uma coisa dele, entre 2 e 4 horas da madrugada. Ele adentrava nessas residências luxuosas, que era aqui no bairro do Morumbi, mansões mesmo. Que era o bairro do Morumbi, são o bairro das mansões. Né? Exatamente. Então, ele entrava e ele tinha uma característica. Ele era especialista em entrar, além do horário, quer dizer, apesar dele criar várias personas, ele criou 4 tipos de modus operandi, assim.
Porque o modus operandi, gente, não tem a ver com a assinatura dele. Isso também vale para não precisa ser serial killer. O modus operandi, ele muda. Então, ele inteligentemente criou 4 maneiras de agir dessa pessoa que confundia a polícia. A polícia estava achando que estava lidando com 4 bandidos, quando, na verdade, era um só, era ele. Então, durante 6 anos, a polícia ficou em cima disso, porque é óbvio. Sem contar que, em muitos casos, essas mansões nem levavam para a polícia o que tinha acontecido. Muitos desses casos. Então, não era tudo assim notificado. Deve ter mais casos ainda. Né? E a polícia investigando 4 tipos de ladrões diferentes, pessoas diferentes, sendo que era um só. Então, como é que ele agia? 2 coisas que era característica dele, que a gente pode falar como assinatura. Entrar de madrugada, entre 2 e 4 horas da manhã. Para assustar quem estivesse lá dentro. Exato, ele pegava o pessoal dormindo. Ele devia adorar amedrontar. E né? sempre pela janela. Então, é que a gente chama do tipo de ladrão ventanista, que vem de ventana, janela em italiano. Então, porque tem o telhadista, porque tem vários tipos. Nessa época, os ladrões se especializavam também. Não é como hoje, não. Então, interessante isso. Mas o que ele fazia? Em alguns casos, né, ele era o incendiário. Então, a polícia estava atrás de um ladrão incendiário. Por quê? Por quê? Porque ele entrava nessas casas e colocava fogo nos corredores dos quartos, né, para assustar. Então, a família saía assustada, acordava no meio daquilo, e era uma maneira dele conseguir pegar todo mundo. Para justamente acordar e criar desespero nas famílias. Com isso, ele pegava todas as pessoas, deixava no canto, né, para ele poder roubar. De cara limpa? Não, ele usava um lenço. Sempre usou um lenço. Tipo aqueles que nem do Zorro. Não, aquele lenço, era lenço. Uma máscara. É uma máscara. Tá, esse era um tipo. Aí o mascarado. Mas ele sempre usava isso. Só que, em alguns casos, ele não colocava fogo. Então, ele só entrava mascarado e roubava joia. Então, para roubar joia, ele usava esse tipo de coisa. Aí, o bandido macaco. Por que macaco? Porque ele usava um macaco hidráulico para abrir as janelas. Verdade. Era a forma dele abrir as janelas e adentrar dentro das residências, que ele era um ventanista, ele é especialista nisso. Então, em ferrolho, fechadura, e começou, em alguns casos, a usar um macaco hidráulico para poder abrir as janelas. Tá. Então, era esse. E depois, o bandido da luz vermelha. Porque ele foi, numa ocasião, no mapping, e comprou uma lanterna para ajudar, para poder iluminar, porque as casas estavam todas escuras. E essa lanterna, ela tinha um aro e uma lente vermelha. Então, foi no mapping que ele comprou. O mapping era a grande... era a loja de departamento. Era a nossa Masons aqui de São Sim, Paulo. Era verdade. Mesbla no Rio e Mapping em São Paulo. Era a nossa grande magazine, né? Era uma magazine. Tinha de tudo. Primeiro andar. Cama, tinha mesa e sensorista. Primeiro andar, cama, mesa e banho. Segundo andar, lingerie, blá, blá, blá. Terceiro andar. Móveis. Fui muito. E no mapa do centro de São Paulo tinha a Casa de Chá lá. Eu cheguei aí lá, mas já na minha época já não era mais... Tanto assim, década mas de eu 70 fui. 80, não era chiquérrimo, mas ainda era um lugar, vamos almoçar no mapping, era uma coisa. Eu cheguei muito a frequentar o mapping na cidade, lá na 24 de maio. É que hoje vai ser, agora vai virar um Sesc ali, é na frente do Teatro Municipal. Então. Aí eu fui muito lá, frequentei muito na minha infância e adolescência. Hã? Na Praça Ramos. Na frente do Municipal você tem ali. Então, ele estabeleceu essas formas justamente para burlar a polícia, para a polícia achar que está lidando com 4 bandidos diferentes, quando na verdade era ele. Entendeu? E ele não era só um ladrão. Então, o que aconteceu? Na verdade, a polícia imputa a ele o seguinte: 4 assassinatos nesse período, que também foi curto, viu, Beto? Porque foi... Ele agiu de quando a quando? Foi de 60... Quer ver? Ele foi de 66 a 67. É pouco. Foi em um ano ele conseguiu fazer 50 em poucos anos. Carros roubados. Sim. Ele Praticamente. tinha 20... E quantos anos? 20, ele nasceu em 42, 25, 42. 24 anos. Isso. Mesma idade do Chico Mesma Picadinho. idade do Chico Picadinho. 24 o Chico anos. Picadinho ele vai ser preso a primeira vez em 66. Ele é preso em 67. E ele em 67. Eles estavam ali agindo contemporâneos, juntos. Exatamente. Deixa eu ver. É isso mesmo. Aí o que aconteceu? Dentre esses casos, o que a polícia fala? Que imputa ele 4 assassinatos, 77 assaltos e mais de 100 estupros. Esses estupros nunca foram provados. Então, ele não respondeu por isso. Existe essa coisa, talvez
Não dá para saber. Agora, da onde surgiu essa história dos estupros? São É uma coisa meio 100, nebulosa. mais de 100. Mais de 100. Então, ele estuprava as mulheres dessas residências. Muito provavelmente, elas não relatavam isso. Dá mais então, a nunca caráter. ficou... Exatamente. Mas sabia-se, mas sem prova, não dá para fazer. Então, 4 assassinatos. O que aconteceu? Ele, gente, foi preso em 1900... Não, Moraes. Não. Não, tudo bem. Ele acabou sendo preso em 1967, em Curitiba. Tá? Porque a polícia descobriu, num desses casos, conseguiu levantar a impressão digital. Ele deixou na janela. E conseguiram fazer a identificação dele, chegar até ele. Ele estava em Curitiba. Conseguiram prendê-lo. Aí o que acontece? Ele confessou, Beto, os 4 assassinatos. Como é que aconteceu isso? Né? E tudo isso, assim, ele era super vaidoso, ele andava sempre com essas roupas extravagantes. Ele roubava gastava para muito. viver bem. Para viver bem. Gastar com mulheres, boates, prostitutas, bebida. Ele morava bem até em Santos, ele se vestia. Então, porque ele era filho de fazendeiro. Então, ele roubava para isso. Para ostentar e para gastar com o que ele achava. Ele matou o esposo e feriu moça. Eu gosto. Olha só isso. Preso bandido da luz vermelha em Curitiba, que ele vai ser preso lá. Matou a esposa. Daí a gata fuzila a rival. Olha. Monstro Notícias populares. Morador do 2º andar. Nossa Senhora, maravilhoso. É muito bom. O que ele confessou? Que isso ficou provado. Quando ele foi preso, ele não mentiu. Ele realmente falou, não, eu matei 4 pessoas. Quem são essas? No interrogatório. O primeiro foi em 3 de outubro de 66, Beto. Ele entrou numa casa e tinha um estudante de 19 anos, residente no imóvel, que percebeu que tinha alguém no quintal. Ele pegou uma espingardinha de chumbo e resolveu, né, atirar. Ir lá e confrontar. Só que era ele. Quando ele percebeu, o João Acácio aqui, ele saiu correndo. Mas provavelmente o rapaz deve ter feito um disparo, alguma coisa assim. Ele se virou e atirou. Ele nem viu se ele tinha acertado ou não. Porque ele ia roubar com arma mesmo. Sim, com arma. Isso que ele usava arma, né? Por isso que ele conseguia conter todas aquelas pessoas. Porque se ele bota fogo na casa, sai todo mundo lá, Sim. como é que ele vai? Né? Então, o que aconteceu? Esse caso, especificamente, a gente tem detalhes, porque o doutor Moraes atendeu esse caso primeiro, da morte dele, em 66, era estagiário, ele foi com perito. Então, ele foi lá, ele se virou e atirou. Ele nem... Foi um tiro no escuro. Nem viu. Ele atirou no escuro, acertou no pescoço do rapaz. E foi a primeira morte, morreu lá. Moraes está fez aqui. o exame. Pra gente olhar aqui, ó. Ele era estagiário. Você está aqui. Você está pena aqui. que eu não estou com o microfone aqui, mas então você vai me contando o que você sabe. Você atendeu outros locais também Nessa ocasião, eu fui estagiar. Eu vou traduzindo Na aqui polícia, porque está sem o microfone. Inclusive, ela era lá na Quirino de Andrade ainda. Você estava e como esse estagiário caso- na Polícia Técnica Científica. Estagiário, estagiando ainda. Polícia Técnica, na Quirino de Andrade. Depois que mudou o nome. Virou para a Polícia Técnica Científica. Nessa ocasião, ele atirou, não para matar o cara, mas para fugir. Foi um tiro no escuro mesmo. Foi um tiro no Ele virou- escuro, Porque era uma edícula no fundo da casa. Ele entrou pelo quintal e o Coincidiu. que estava lá Estudando, Aquela coisa estava na que era- janela. virado. E aquela coisa que era muito comum nessas casas, né? A edícula vira a casa do filho, mas vai Que tem que crescendo. estudar. Exato, exatamente. Edícula. Nessa edícula ele estava estudando lá. E ele ouviu Entendi. o barulho lá. Tá dando para ouvir, Saulo? Não, A né? mãe dele, Tá. a mãe dele foi também. Porque ele falou para a mãe, chama a polícia. Então Porque ele viu que entrou alguém. A mãe estava A lá. mãe foi chamar a polícia e ele saiu com a espingardinha de chumbo. Se ia telefonar, ou sei lá o quê. E quando ele falou, chama a polícia, tudo leva a quê? Que a mãe saiu mais ou menos Tá. A mãe saiu. do ângulo visual deles, né? E ele deve ter virado, olhado para a mãe e falou, chama a polícia. Ele perdeu o foco do ladrão. Tá. Mas nessa hora o cara que estava lá, focado, né? Já vou Ele deve contar ter aqui. virado, assim, de qualquer maneira aqui, só que ele atirou com o revólver. E aí foi o tiro no escuro e pegou Ele ele. saiu nem do jeito que ele
ele nem olhou para trás. Pegou onde o tiro? Na nuca Na do nuca, rapaz. de cara, matou na de hora. De cara, matou. Então, ele entrou por uma edícula, aí estava lá o Tava no rapaz quintal, estudando, a mãe até exato. estava próxima, ele fala, mãe, chama a polícia, ele pega as pegadinhas de chumbo e sai, aí dá alguma coisa, ele vira, dá um tiro e pega na coisa. Pega no ele pescoço. porque eu me lembro de ter lido de pessoas falando assim, que o bairro do Morumbi já estava com medo. Essa morte, você sabe se é já no meio dos assaltos Isso ou é aqui logo no começo dos assaltos? Foi logo no começo, porque foi no Sumaré. Ah, essa é no Sumaré, não é nem Sumaré, no Morumbi. não é no Morumbi. Nenhuma das mortes, só uma aconteceu no Morumbi. Isso aqui foi no Sumaré, por exemplo. Entendi. Na Avenida Sumaré, no bairro do Sumaré. Que tem umas casas gigantes também, são também bonitas, tem umas casas lindas. Sim, ali. ele só entrava em casa, que ele falou, onde eu vou Porque encontrar ele vai alguma coisa. Vai encontrar dinheiro, eu preciso Exato. pagar minhas contas. Precisa pagar, precisa ser o filho do fazendeiro. 10 dias depois... Isso foi que dia, que ano? Isso foi 3/10 de 66. Foi a primeira morte. Ele já deveria estar nessa vida de assalto, né? E nunca precisou atirar em alguém, porque ele respondeu por esses 4 mesmo. 10 dias depois, a vítima foi um operário, mas foi briga de bar. Ele estava lá no bar, Que é ele engraçado, matou que na é como Bela Vista. lá no futuro, a briga de bar Exatamente. vai voltar na vida dele. Vai né? voltar na vida dele, olha só. E ele matou José Enéas da Costa. O outro era Walter Bedian. Mas, por exemplo, o essa jovem. briga de bar, tudo bem, na casa a mãe do menino não viu. Ela falou Sim. se ele estava mascarado. a gente Ela deve ter falado. né? Então era o mascarado. Sim. Mas no bar ele estava com a cara dele. Não, estava com a cara ele dele. Ele já Ninguém sabia, sabia. a polícia, mas ninguém Não, apontou acho que para ele. ainda não. Porque isso foi 10 dias depois, em 66. Ele só foi preso no final de 67. E isso ele já tinha um tempo. Ele deve ter começado, se 6 anos, ele deve ter começado na década de 60, no ano de 60. Isso 60, que a gente sabe de São 61. Paulo. Ele veio de Joinville, não sei onde ele parou entre Joinville, foi Exatamente. para Santos. Foi pra outras vai cidades. para o Rio. Vai para o Rio. Não sei se no Rio ali não Exato. tem uma morte nas costas além Mas do carro. as mortes mesmo que foram investigadas, Essas que 4. ele conferiu, foram essas 4. Do menino, do menino, Sumaré. 10 dias depois. Uma briga de bar, ele mata um cara, um operário. Você sabe como? Também tiro? Tiro. O José Enéas da Costa, tá? 23 anos, foi morto. Dia 7/6, quer dizer, 3/10 de 66. Aí, dia 7/6 de 67, no Jardim América. Aqui já é outra coisa. Riquíssima, mais Exato. pesada que Morumbi, bem mais. Ele entrou para roubar e deu de cara com um industrial de nome Janosch von Christian. Que era o dono da que casa. reagiu. Eles trocaram tiros. O cara estava armado também. Meu Deus. Mas ele acabou sendo morto pelo João Acácio. Tá, Pelo bandido pelo da luz bandido, vermelha. Tá? Aí, dia 6/7 de 67, quer dizer, tudo muito próximo, Sim. né? Tava ficando meio... Um é junho, julho, ele matou um vigia, o José Fortunato, porque ele tentou, esse vigia era da residência, da mansão, tentou impedir. Aí Morumbi. Morumbi, tentou, não, no Ipiranga, tentou impedir e ele acabou sendo morto por ele também. Ele foi mais esperto e acabou matando. Ele confessou essas 4 mortes. E pela investigação, essas ficaram comprovadas mesmo de que foi ele. Não tem mais qualquer outro. Tanto que ele foi condenado por 4 assassinatos, 77 assaltos, 7 tentativas de homicídio, nesse meio aí, tá? E a pena foi de 351 anos, 9 meses e 3 dias de prisão. Os estupros, ele é apontado como estuprador, mas não tem nenhum... Não tem nenhuma prova. Uma prova, Nada, ele não é tem. julgado. Não é julgado por isso. Sem Ele é julgado por estupros. 7 tentativas, eles falam que é mais de 100 estupros. O que acontecia? Provavelmente ele estuprava as vítimas dessas residências onde ele entrava. E elas não... Mas como é que sabe que estuprava se elas não falam nada? Exatamente. Ou se falam e não querem... Não querem fazer inquérito. Não querem Ainda mais pessoas... denunciar. Se hoje já é complicado... Se hoje, então, você As imagina... pessoas de alto padrão daquela época, então, mais ainda, né, Rosângela? Porque você não Exato. era vítima de um estupro. Você era culpada do seu estupro. E ele mesmo pode ter confessado. Os maridos Ele pode ter também não falado. queriam. Então, o que acontece? Ele mesmo pode ter falado, eu entrava nas residências e fazia, mas não tem denúncia sobre isso, E o não fato tem de prova. ele confessar, só a Não quer confissão dizer- não é crime. Não não é é. crime no seguinte sentido, você não tem Não é- como exato. penalizar a pessoa. Penalizar, não você tem tem prova. que provar. Posso ser uma pessoa louca, posso estar confessando Exatamente. para te salvar, posso estar confessando porque eu fui obrigado, e eu Exatamente. posso confessar porque eu estou recebendo.
E aí, nesses 6 anos, virou terror aqui em São Paulo. E ele já estava como bandido da luz vermelha. Aí a polícia já conseguiu juntar. Falou, peraí, esses 4 que nós estamos procurando é o mesmo. Então, tem alguns casos que ele entra e coloca fogo no corredor. Tem outro que ele usa o macaco. Tem outro que ele força a fechadura porque ele sabe mexer. E aí perceberam e encontraram a impressão digital. Tá. Devem ter encontrado mais de uma. Chegaram. Uma monodactilar, porque o cara não deixa 5 mãos lá, mas ele acabou deixando digital. Numa Pela dessas digital casas. chegou o quê? No documento dele? Ah, provavelmente. A carteira de identidade. Exatamente. Então já sabia que era o João Acácio. João Acácio, o bandido da Ele luz não vermelha, usava que ele ficou luva, mais então? conhecido. Ou ele não usou nesse dia, ou não usou nessa, mas nessa não, vez não deixou tem, uma marca. Não tem nada que reporte a isso. E foi que na ele janela? usava. Na Teria janela. sido, é maravilhoso ter deixado na janela. É por onde ele entrava, né? Sim. Daí você força, né? E janela tem vidro, o vidro é mais forte, né? Exatamente. Então, criou-se isso. A imprensa, em função das pessoas sempre repetirem, ele tinha uma lanterna vermelha, com aquela luz vermelha. Bandido então, da aí luz virou vermelha. bandido. Foi a imprensa que denominou, que deu essa alcunha para ele, o bandido da luz vermelha. Aí ele foi preso em 66 e ele Foi solto preso em 96. 97. Como você Após falou, 30 ele é anos. um dos poucos que cumpriu 30 anos, que era o máximo da época que é o podia máximo, ficar. exatamente. Então, ele foi preso em Curitiba, né, após conseguir essa impressão digital, passou 30 anos e foi libertado em 26/8/97. 1997. Ele retornou para Joinville. E é interessante uma coisa, se você ainda não assistiu, assista ao especial sobre o Chico Picadinho, que além de ter nascido no mesmo ano que o Bandido da Luz Vermelha, quando o Bandido da Luz Vermelha é solto, tem-se uma comoção. Pô, um cara condenado a 300 anos de cadeia, já está solto e tal. Cadê e ele que- vira e fala, falem também do Chico Picadinho, que ele tá lá e daqui a pouco ele pode ser solto também. E aí o Chico Picadinho volta a ser notícia. Então assista, a gente fez também aqui com a Rosângela o especial sobre o Chico E eu Picadinho. lembro quando ele foi solto, que, nossa, reportagem, todo mundo fez, filmaram, falaram, entrevista com ele, o que você vai fazer agora? Vou para Joinville e tal. E ele ficou, sabe, numa notoriedade lá. As pessoas pediam autógrafo, e o que era interessante, quando as pessoas pediam autógrafo, ele escrevia autógrafo, né? Mas ele ficou daquele mesmo jeito, andando assim, de uma maneira mais chamativa. Lá pra Joinville. Lá em Joinville. Né? Só que 4 meses depois, ele acaba sendo morto, numa briga de bar. 4 meses só. Ele Como aproveitou. lá, 30 anos antes, ele tinha matado um homem numa briga de bar. Ele terminou também numa briga de bar. Segundo, né, as informações, ele mexeu com uma mulher nesse bar, o marido estava lá, o marido foi tirar satisfações dele e ele parece que dominou o cara e estava com uma faca. Aí ele estava com uma faca. Aí o irmão desse rapaz, né, falou, pô, esse cara vai matar meu irmão. Pegou e atirou nele. Entendeu? Teve o julgamento desse indivíduo e ele foi absolvido. Em 2004 aconteceu o julgamento e ele foi absolvido porque entenderam que foi legítima defesa mesmo. Ou seja, ele ficou um ano solto. Meses solto. 4 meses. Ele morreu no dia 5 de janeiro de 98, é isso? De 98, exatamente. Então o ano começou e ele já perdeu a vida. Exatamente, 4 meses. Já foi para o bar, que era... Né, e situação diferente. Ele acabou, ele não estava mais sabendo como é que as coisas andavam. Ele estava 30 anos vivendo na cadeia. Ele estava saiu vivendo em com 60. quantos anos? 50 e poucos. Ah, Beto, olha. Ele é de 42, ele 42, saiu com em 98, 56, 97. uma coisa assim, que seja. Por aí. Mas ele estava bem acabado, viu? E ele passou a maior parte da vida na cadeia. Então ele saiu, ele estava vivendo ainda na década de 60, né? Quando ele ia para o bar, etc., ele estava achando que era como as coisas se resolviam na década de 60. Ele não tinha mais 20 anos, né? Provável até que ele viesse a matar o rapaz, porque a justiça entendeu, no julgamento se entendeu que foi legítima defesa mesmo. Que o cara falou, se eu não matasse, não atirasse nele, ele ia matar meu irmão. Ele nem estava sabendo quem era ele. Mas uma coisa que você falou, eu nunca tinha parado para pensar assim, dessa maneira. Ele entrou em 1966, 67. Na cadeia, e ele saiu em 1997. Foram 30 anos de profunda mudança da sociedade e de tecnologia. Assim, quando ele entrou, telefone fixo era uma coisa rara e cara, rica. Exato. Quando ele saiu, já tinha telefone celular. Já tinha telefone celular, exatamente. Já tinha internet. Já tinha TV a cabo.
Tá. Já tinha DVD, ele não pegou não. nem o VHS, já tinha Não, já DVD. Exato. A moda era outra, o mundo era mais conectado. A Exato. Daniela Pérez já tinha acontecido com ela, a novela já tinha invadido o crime na novela. Exato. Uma pessoa que fica tanto tempo na cadeia e já é solta, não tem que ter Um período de adaptação, período né? de adaptação, uma aula, sei lá, uma escolinha. Olha, deixa eu te contar como é que é o mundo. As coisas se modificam. Então, por mais que ele tenha algum tipo de informação, que ele leia jornal, que ele veja o noticiário na TV, ele não está vivendo aquilo, ele não sabe, não dá para ter noção. Você tem que ter um período de adaptação mesmo. E ele já se jogou, né? Já começou a frequentar bar. Se ele está numa cadeia... Ele estava em Tremembé, não? Se ele, não, acho que não, sei se porque ele Tremembé, foi não. preso. Tal. Porque, assim, se ele estava numa cadeia, ele também está de uniforme, muitas vezes. Ou seja, você é totalmente desindividualizado. Exato. É uma pessoa que fica 30 anos, que entra com 20, sai com 50, que ele vai começar a escolher a roupa que ele vai pôr para vestir. Tudo é muito... É muito... Por isso que aí você vê, por difícil. exemplo, o Pedrinho Matador também. Ainda mais bandidos que ficaram muito notórios. Exato. Porque não Pedrinho tiveram Matador saidinha. também. O Maníaco do Parque, quando o Maníaco do Parque sair, o mundo é outro também. Também. Totalmente. E ele, Totalmente. porque a saidinha ainda você vai se ressocializando de alguma maneira, né? Você sai, você Mas encontra... você fica em regime fechado, pelo que você fez. Nessas cadeias. E de repente fala assim, vai. Sai aí Sai, e não sabe e aí? nem onde procura, o que é ponto de exatamente. ônibus. Exatamente. Tudo muito diferente, né? Então, Até as formas de relacionamento. Exato, Ele ainda era se de uma comunicar. época que numa briga de bar a coisa podia terminar do jeito que não é mais de uma maneira assim. diferente, não é mais assim. Quer dizer, tem um outro cara que está lá com uma espingarda, quer dizer... entendeu? Ele E vai atira e morrer mata. por desconhecer o mundo. Exatamente. E já quis sair, quer dizer, ele voltou para o mesmo ritmo que ele tinha, que era frequentar bar, boteco, boate, Nossa, rolo, ele é muito louco, mulher. gostos, né? Sabores. Tudo, Porque você tudo não diferente. tem a comida, aquele mesmo gosto, o mesmo As sabor. relações entre as pessoas, homens e mulheres, é tudo muito diferente. 30 anos, muita coisa sem acontece. sair de dentro de uma cadeia mesmo, sem bater Saidinha, pau com ninguém. vai lá, não dá. É um choque. Uau, E o cara, às vezes, entra numa fria assim, porque ele não sabe nem como as pessoas estão se relacionando mais. Na época dele era uma outra história. E outra, ele tinha uma outra idade. É como se ele parasse esses 30 anos, ele ficasse parado no tempo. Ele sai achando que ele tem 30 anos ainda. Entendeu? E são pessoas que Ele saem vai sozinhas e solitárias. Sim, solitário. Ele tinha Cadê? filho? Ele teve filho? Não teve filho, não teve relacionamento. Não, já era órfão. Quer dizer, o tio, ele vai procurar aquele tio que provavelmente já O morreu. irmão dele também O irmão, devia ter não caído sei o fora que também. aconteceu. Ele volta Do para a cidade irmão. natal, né? Ele volta, para Joinville. Então, não sei se ele voltou para a casa do irmão, se o irmão deu acolhida, como é que é, mas até ele se adaptar, entender as coisas como era, mas o instinto dele está lá, né? Já foi arranjar confusão no boteco. Sim. Saiu e foi arranjar. Provavelmente, se o outro não tivesse interferido, ele tinha matado um cara. Ia voltar para a cadeia. Nossa, Olha o que é o instinto. O cara passa 30 anos, ele devia falar assim, pelo amor de Deus, eu não vou nem passar na porta de um bar, eu não quero Mas confusão. é dele. Mas é deles, para você ver como é. Dele. E podia ter sido o contrário, ele podia ter matado o cara. Então, exatamente, por pouco. Se não tivesse o irmão lá, que de repente falou, pô, esse cara vai matar, e atirou, ele tinha matado uma outra pessoa num bar, como ele fez há muito tempo. Olha que coisa louca. Essas pessoas que ficam... O que adiantou os 30 anos que ele ficou preso? Nada. Nada. Paralisou o monstro. Eu não sei como foi dentro da cadeia, né? O que ele fez na cadeia. Pedrinho Matador, mesma coisa. Ele foi arranjar confusão lá em Mogi das Cruzes, que já tinha, que daí os caras já foram lá para pegar ele, quer dizer, não consegue se desvencilhar dessa vida. O cara pode passar 30 anos na cadeia, 40 anos na cadeia. Ainda mais quando é bandido profissional, né? Bandido profissional. A característica, né, do bandido da luz vermelha é essa coisa dele viver do crime e gostar disso. Ele escolheu o crime como forma dele viver. De onde ele tira o sustento dele, ou para ostentar, ou para os gastos, era isso. E ele ainda bolou um esquema interessante. Claro que hoje as coisas estão muito mais fáceis, porque a comunicação é muito grande. Mas na década de 60, o que você está fazendo em São Paulo não aparece em Santos. Ou que você vai no Rio de Janeiro, como é que você vai associar que o cara mora em Santos?
É porque ele pode até ter deixado... não, porque ele roubava o carro e trazia para São Paulo. Ele ia de ônibus, roubava o carro e assim, o cara chegava a fazer isso todos os dias da semana. 5 dias na semana ele fazia. E voltava, e voltava. E já tinha o canal certo para o desmanche dos carros. Podia ter já os carros Brasília, o Fusca. Já estavam Passat, já haviam determinados. Passat, não sei se tinha, mas. Não, Passat não, já estavam determinados, não. né? Também. Fusca, com certeza. Assim, Brasília também, eu acho que sim, não? Brasília, na década de 60. Eu lembro do meu pai de 70, 70. que eu lembro de ver Brasília em casa, mas é década de 70. 70, já. Agora, 60, 50, 60, que ele começou com isso. Tinha muito daqueles carros importados, aqueles carros grandes, né? Ainda eram, né? Pesadão, Verdade, né? Ford, sei lá, Chevrolet. Eram de ferro pesado. Exato. Se você encostar Uns em você, você morre. assim, todo fechado. Buick, tem aquelas marcas. coisas Itamaraty, assim. sei lá, Cinca Chambord, uns negócios. O Cadillac do... que o Roberto Carlos cantava, o meu Calhambeque, meu Cadillac, é uma coisa maravilhosa. Bom, desse caso é essa história, né? Do Chico ele morre... O Chico Cadinho não, do Bom Dia da Luz Vermelha. Ele morre dentro da sua própria forma de ser. Exatamente. Ele sai, depois de 30 anos, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é ir num boteco, arranjar confusão. Você é uma pessoa que não construiu nada para o mundo. Não. E passou... O interessante é isso. O que a cadeia trouxe para ele? Esse período que ele ficou preso, né? Nada, porque ele saiu do mesmo jeito, ainda numa sociedade totalmente diferente, ele achando ainda que é um cara de 30 anos, 20 e poucos anos, já estava com 60 quase, querendo entrar em luta corporal, quer dizer... Ele deixou nada de bom para o mundo. Nada. Nenhum deles nunca deixa, mas esse também... E teve uma repercussão, viu? Eu lembro bem disso, quando ele saiu. Nossa, entrevista e todo mundo falando, Eu tenho uma lembrança, em 97, eu lembro de verem falando dele, eu perguntando pro meu pai, eu acho, esse daí é quem? Daí ele falou, não, o cara que roubava as mansões do Morumbi. Não, ele roubou muita. Mas você não tinha ainda... E a característica do indivíduo que escolhe o crime como meio de vida. Não necessariamente é psicopata, eu acho que ele foi nada. o primeiro criminoso celebrizado. Ele tinha de também... pedir autógrafo, porque ele escreve autógrafo. Autógrafo, você pedir autógrafo para um criminoso, eu acho... assim, ele não é uma personagem. Não, exato. É um cara que matou 4 pessoas, é um cara que roubou muita gente, é um cara que traumatizou. Muita gente. Porque você ser vítima de um assalto é traumatizante um indivíduo mesmo. Dentro, né, você sua casa. Você não dorme, ainda mais de madrugada, você nunca mais vai ter um sono completo, porque você vai ter... É um trauma não, mas é uma marca eterna na sua vida. E se ainda tem o grau de violência, porque o cara já botava fogo no corredor da casa, para você imaginar. Ou só de encontrar esse indivíduo dentro da sua casa, um indivíduo estranho, armado. Se houve ainda os estupros, imagina você imagina uma mãe na frente de filhos. Então, exato. Ou você estuprar uma jovenzinha, esposa, a filha do dono, com o pai na sala e a filha no quarto. É de uma insanidade, de uma maldade que ele deixou marcas em pessoas que com certeza até hoje são eternas. Exatamente. Exatamente. São daquelas pessoas que não precisavam ter nascido, né, gente? Na verdade, ele tem 4 homicídios que ele confessou tal, mas tem 7 tentativas de homicídio também, né? Que não se concretizaram, mas houve intenção. Então, as pessoas colocam ele como um serial killer, tal. Eu não vejo ele como um serial killer. Essas mortes não é que ele mata por prazer. Mas serial killer. Psicopata. Nem acho também que seja, viu, Beto? Ele pode ser até um fronteiriço, essa mistura, mas existe uma categoria de criminoso que ele gosta de viver do crime. Em geral é isso, assalto, estelionatário. Esses dias mesmo eu estava vendo aí uma família, o cara, ele é estelionatário, a mulher, os filhos, o cara já é estelionatário faz 50 anos, caramba. Pegaram há pouco tempo, é interessante. A pena muito pequena. Exatamente. Então, eu acho que ele se encaixa naquela categoria do indivíduo que gosta de viver do crime. Serial killer ele não é por quê? Serial killer, porque as mortes não estão ligadas a prazer. O serial killer, ele mata por prazer. Não está ligado a isso. É uma circunstância que o cara veio enfrentar, nós estamos trocando tiro, primeiro ele nem viu. Ele nem viu. Que esse que o doutor Moraes até atendeu. O segundo é uma briga de bar. Briga de bar. O terceiro é o confronto com a sua... que é a surpresa que ele toda vez que o outro foi o quê? Um vigia também tentando não deixar ele entrar
na casa. Então não tem ali o componente Ele não foi do pra prazer. matar. Ele não foi escolheu a vítima e teve lá o sadismo e tortura. Uma forma de matar. Uma forma de matar específica. Não, isso não é serial killer. Ele pode ter muitas mortes na vida dele, mas isso não caracteriza ser um serial killer. Porque o serial killer é o prazer. Ou se for um esquizofrênico, é para uma missão que ele está fazendo não, mas aquela daí coisa. é a doença. É outra história. Entendeu? Então não é. Mas ele tem essa característica de uma época, né, que os indivíduos se especializavam. Né? Era profissional. Era profissional. Era profissional. Hoje a gente tem o cara mata o outro porque o celular, ou porque o cara olhou do lado, ou porque, sabe, por causa de uma aliança que nem é de ouro, às vezes. Sabe, Não, mas que ele é de banalizado. máscara, era para não ser reconhecido. ele é Isso de daí máscara. trazia já uma sensação de que ele não queria que apontassem para ele. Ou seja, as pessoas ficariam vivas. Porque o terror é você, exato. você olhar para a cara de um bandido. Porque aí você sabe que o cara não o vai cara querer vai- que você... exato. A ponte, né? que Quem é ele, quem é, se né? você Que reconheça. descreva. É o terror, né? Deus É o nos terror. livre total. É, exatamente. Mas é interessante, é um caso interessante. E tem outro também, o Meneghetti também foi um cara muito... Esse acho que é anterior, década de 20, 30. Meneghetti também foi um grande, né? Ele entrava nas casas para roubar, um assaltante, né? Esse E fica uma pra das um marcas próximo. dele era ele defecar, né? No local, antes de ir embora. Não, realmente, esse fica pra gente conversar numa próxima, próxima. também. Meu amor, muito obrigado por valeu. vocês terem ficado aqui com a gente nesse especial. Tem vídeo todo dia, a gente se conta daqui a pouco. Até já.